Nos tempos da monarquia europeia, havia uma classe dominante que era claramente favorecida pelas benesses do Estado. Tratava-se naturalmente da aristocracia, o conjunto de nobres dos mais variados escalões, duques, condes, barões, dentre outros, e suas famílias, que viviam da expoliação do povo camponês e que exerciam plenamente o monopólio da violência. A partir do fim das monarquias absolutistas na Europa e do advento dos sistemas democráticos, mesmo onde monarquias simbólicas continuaram a existir, passou-se a afirmar que, agora sim, o tempo dos privilégios havia acabado e todos passaram a ser iguais perante a lei. Passados mais de 2 séculos desse fenômeno, porém, fica o questionamento: será que as classes privilegiadas foram realmente extintas ou ainda existe em nossos tempos uma classe aristocrática? Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa forma, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também acesso a vídeos exclusivos. E agora você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu demais aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Certamente, e dadas as características dos tempos em que vivemos, você mesmo já respondeu à provocação que eu fiz ainda há pouco. O fato é que, definitivamente, existem classes de indivíduos que, tal como a antiga aristocracia nobiliárquica europeia, vivem muito bem, como nababos, às custas do Estado. Para início de conversa, podemos listar a classe mais óbvia de todas, a dos políticos. Esses parasitas sociais não produzem nada de relevante para a sociedade, sendo responsáveis muitas vezes por prejudicá-la. Mas todos eles são muito bem sustentados pelos gordos salários que recebem e pelas propinas que regularmente são auferidas. A classe política é certamente uma classe aristocrática dos nossos tempos, e a maior prova disso é que ela, a exemplo da classe dos nobres europeus, se organiza em famílias muito poderosas, cujos membros mais proeminentes se revezam no exercício do poder. A política brasileira está dominada por inúmeros clãs, presentes no cenário parasitário nacional há várias gerações. E a mais longeva dessas dinastias, sem dúvidas, é a dos Bonifácio de Andrada, que tem José Bonifácio, o patriarca da independência, seu nome mais famoso. Ele e seus 2 irmãos deram início à carreira política do clã, mas o fato é que desde então, por praticamente 2 séculos, os membros da família ocuparam cargos eletivos em algum canto do país, nada menos que 15 deputados e senadores, 4 presidentes da Câmara, 8 ministros de Estado e 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, além de tantos outros governadores e prefeitos. Embora tenham menos tempo em cena, outros clãs também são conhecidos por seu poder e influência na política brasileira. No Nordeste, por exemplo, temos a família Sarney, cujo nome mais forte, o imortal José Sarney, já foi presidente do Brasil e cujos agregados dominaram o Maranhão por 4 décadas. Já a dinastia Calheiros, a qual pertence o inenarrável Renan Calheiros, possui membros no governo estadual de Alagoas, na Assembleia Legislativa e até em câmaras municipais. Na Paraíba temos os Cunha Lima e no Ceará os Gomes, ramo aristocrático ao qual pertence o eterno candidato à presidência da República, o coronel Ciro Gomes. Em outras regiões do país, a coisa não é diferente. A família Covas, por exemplo, se tornou famosa nos meios políticos graças a seu grande patriarca, Mário Covas, tendo recentemente recebido destaque por meio de seu neto, o falecido Bruno Covas, que foi prefeito da maior cidade do país. Em Minas Gerais, a família Neves também tem seu espaço, tendo legado ao país 2 nomes importantes: Tancredo Neves, presidente eleito, e Aécio Neves, candidato à presidência derrotado. No sul do país, temos os Genro, clã ao qual pertencem Tarso e sua filha Luciana. E no Rio de Janeiro temos os Maias, família à qual pertencem César e seu filho Rodrigo. E como não poderia deixar de ser, o atual presidente da República, o senhor Jair, parece ter inaugurado a nova casa nobiliárquica da política brasileira, os Bolsonaro, clã ao qual pertencem também vários filhos do presidente, eleitos para cargos que vão desde senador até vereador, além de outros indivíduos que, não partilhando do sangue do patriarca da família, que espalhou seus genes ao longo de 3 casamentos, resolveram adotar para si o sobrenome de campanha Bolsonaro. A longevidade dessa dinastia ainda precisará ser provada no tempo, mas de fato ela ocupa grande destaque hoje em dia.
Mas não podemos, nem devemos, ficar apenas no óbvio. Existe muito mais na aristocracia moderna para além da política. Ainda no setor estatal, chamado de maneira enganosa de público, existem os funcionários de alto escalão, diretores de estatais, magistrados, procuradores, secretários, enfim, toda uma classe de pessoas que recebem altos salários e gordos acréscimos às suas remunerações, tudo custeado generosamente por nossos pagadores de impostos. Embora nesse caso não haja uma sucessão familiar, ou seja, não se formam dinastias, essas pessoas agem como nobres de menor grandeza, como os escudeiros medievais, contando geralmente com o favor das grandes dinastias da política brasileira, que são, essas sim, as grandes casas da nobreza brasileira. Porém, existem outros clãs que, por um lado, dependem da aristocracia política e que, por outro lado, a mantêm no poder. Estou falando, é claro, dos grandes empresários, aqueles que eram chamados pelo PT de campeões nacionais, uma gente ricaça que, para além de toda a grana que já havia acumulado, resolveu parasitar, em conluio com a classe política, a sociedade brasileira. O caso mais escabroso é, sem dúvidas, o da família Odebrecht, cujo patriarca, Emílio, supostamente teria ninguém menos que o próprio Lula como seu principal amigo, e cujo filho, Marcelo, foi o grande nome do meio empresarial na Operação Lava Jato. Junta-se ao clã do ramo da construção civil a dinastia Batista, que pode ser dividida em dois ramos que compartilham o nome, mas não o sangue. O primeiro deles é o ramo dos irmãos Wesley e Joesley, da JBS, empresa do mercado de carnes também envolvida na Operação Lava Jato. O segundo ramo é o do patriarca Eliezer Batista, que fora presidente da Vale enquanto estatal e ministro do governo de João Goulart, embora seja mais conhecido por ser pai de Eike Batista, grande amigo dos presidentes petistas, sujeito responsável por transformar bilhões de dólares em investimentos no seu grupo EBX em pó após poucos anos. Embora muitas outras famílias empresariais influentes possam ser citadas, uma nos chama a atenção em especial. Trata-se de uma dinastia originalmente matrilinear, a dos Aranha, cujo sobrenome acabou se perdendo no tempo. Os originais do ramo eram detentores de títulos nobiliárquicos no Brasil Império, até que Olavo Egídio de Souza Aranha entrou para a política e consolidou o nome da família nos altos escalões do poder. Seu filho Alfredo fundaria em 1943 aquele que viria a ser o Banco Itaú, maior empresa do setor financeiro no Brasil, e seu filho Olavo Setúbal, um Aranha por parte de mãe, que ocupou os cargos de prefeito de São Paulo e de ministro do exterior no governo Sarney, faria o banco crescer consideravelmente nas décadas seguintes. Os filhos de Olavo, Roberto e Neca Setúbal, não escondem sua predileção pela esquerda brasileira, com especial destaque para Neca, que sem pudores afirma publicamente seu apoio ao Lula, presidente que fez os bancos lucrarem como nunca antes neste país. Para além dos empresários amigos do rei, que desfrutam dos juros camaradas e dos generosos investimentos promovidos pelo Estado, existe ainda uma casta social que recebe grandes benefícios em função de sua proximidade com o topo do Estado. Trata-se, é claro, da classe artística, não aquele artista de rua que sofre para receber uns trocados, mas sim aquela turma de talento duvidoso que faz fortuna em eventos bancados pelo poder estatal em troca de apoio político, velado ou não. Essas prostitutas do meio artístico formam grandes conglomerados aristocráticos, como o clã da Globo, o clã da MPB, o clã da produção cinematográfica, que são verdadeiras panelinhas nas quais é muito difícil entrar e onde existem vários graus de nobreza a serem escalados por seus participantes. Enfim, a aristocracia atual, tal como a europeia, é bastante diversa. Muitos são os níveis, muitas são as classes, mas um só é o objetivo: viver muito bem às custas de toda a sociedade. Pouco ou nada produzindo, essa gente vive em seus castelos, desfrutando de vidas nababescas, tudo bancado pelos cofres do Estado, continuamente abastecidos por gente trabalhadora, que na prática não vê qualquer valor no que esses aristocratas fazem. Não se engane, meu amigo. No passado, os camponeses da França e da Inglaterra eram roubados para que os nobres vivessem bem. Hoje, somos eu e você. O fato de que, decorridos tantos séculos do fim das monarquias absolutistas e da dissolução do poder da nobreza europeia, ainda vejamos clãs e dinastias familiares, tanto no setor político quanto no empresarial e no artístico, se unindo e desfrutando das benesses do poder governante, só nos demonstra que o Estado é, sempre foi e sempre será uma máquina de gerar privilégios para uns poucos às custas dos demais.
Não importa qual seja o tipo de governo vigente, se uma monarquia absoluta, se um parlamentarismo, se um presidencialismo, sempre veremos orbitar ao redor do governante um grupo de parasitas bem posicionados, que se utilizarão de sua influência para geração após geração se consolidar no poder e dele desfrutar. Pouco importa quem de fato governe o país, sempre existirá por trás das cortinas uma aristocracia empenhada em manter sua favorável posição, eleição após eleição, e não obstante as possíveis mudanças políticas observadas. A aristocracia moderna é tal como aquela que conhecemos pelos livros de história, muito bem organizada e unida, às vezes até mesmo por laços de sangue como ocorria no passado. Os condes e duques de antes deram lugar aos políticos, aos funcionários públicos de alto escalão, aos empresários amigos do rei e aos artistas do Projac. Mas no fim das contas, a coisa continua funcionando como sempre funcionou. Uns poucos afortunados, bem relacionados e mal intencionados, são favorecidos a todo momento pelos benefícios que só o Estado pode providenciar. Eu e você, os camponeses dos tempos modernos, bancamos essa farra como não poderia deixar de ser. O Estado nada mais é do que uma máquina de criar privilégios e de concentrar riqueza nas mãos de uns poucos indivíduos, algumas famílias, algumas dinastias que entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, se perpetuam no poder, ainda que por trás das cortinas. Não é fácil entrar nesse clubinho fechado, e os que lá se encontram são capazes de tudo para não perder seu tão valioso posto. Se engana quem acha que o Estado existe para favorecer a população, combater as mazelas sociais ou o que quer que seja. Tal como os reinos da Idade Média na Europa, onde os pobres camponeses eram roubados pelos nobres cavaleiros para que os aristocratas pudessem se esbaldar em luxuosos banquetes, também hoje todos nós somos diariamente espoliados pelo Estado, a fim de satisfazer o mesmo objetivo: encher a barriga e os bolsos da aristocracia do nosso tempo.